Aleluia. Abra sua Bíblia no segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 5. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos falar sobre um pai que me inspira. Esse pai nos ensina lições profundas. Esse pai teve atitudes que todos os pais precisam ter, né? Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Pule agora para o versículo 35, que é a continuidade desta mensagem, desses versículos, ou desse acontecimento. No mesmo capítulo 35 em diante. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe desse de comer. Amém. Pai Santo, a tua palavra sempre traz renovo, edificação e lições profundas aos nossos corações. Que essas lições possam calhar em nossos corações, possam penetrar em nossa mente e possamos sair daqui renovados e revigorados. Eu peço a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, meus irmãos. Baseado nesse texto, eu quero falar, Pai, um chamado para marcar gerações. Eu creio que o maior campo missionário começa dentro do lar, começa dentro da sua casa, aleluia. E ali na sua casa é um campo missionário. Como eu disse, no Brasil, sempre nesse segundo domingo de agosto, é comemorado, é celebrado o Dia dos Pais. Mas, mais que uma homenagem, esta é uma convocação celestial para que possamos refletir sobre a missão que cada pai recebeu do Senhor ao colocar alguém no mundo. Esta é uma convocação celestial para que você possa refletir sobre a missão sublime, que é uma missão intransferível, a missão da paternidade. O Dia dos Pais não é apenas uma data no calendário para celebrar, para comemorar, mas é mais do que isso, é um convite divino para você, pai, para que todos os pais, enfim, todos, possamos refletir sobre a missão sagrada da paternidade. Em tempos de ausência de referências, como estamos vivendo, precisamos de pais, precisamos de homens que sejam colunas no lar e guias espirituais na sua casa. Vivemos um tempo em que a sociedade clama por modelos, por celebridade,
Mas mais do que isso, a igreja clama, é por pais que inspiram, por pais que venham ser exemplo. E a igreja de Cristo não pode perder a oportunidade de ter pais que liderem com fé, com amor e integridade dentro da sua casa e implante a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Em Jairo encontramos um retrato inspirador, um homem que não se calou diante da dor, não se encolheu diante das más notícias que chegou ao seu coração e não desistiu diante dos obstáculos que ele teve que ultrapassar. Mas ele nos mostra o que é ser um pai segundo o coração de Deus, e que os pais aqui da grande família de Blue e todos os pais possam, que tem Cristo no coração, possam ser um inspirador e transformador lá dentro da sua casa. Eu vejo aqui em Jairo um pai que reconhece seus limites e ele busca Jesus. Jairo era um líder respeitado na sinagoga, era um líder que as pessoas olhavam e a sua liderança era uma liderança respeitada. Mas a sua filha adoeceu, a dor entrou no seu lar, as lágrimas entraram no seu lar, a enfermidade entrou no seu lar, sem pedir licença, o mal entrou no seu lar, e aquele pai, por certo, fez de tudo para levar saúde, para levar algo para repreender aquele mal que estava no corpo da sua filha. Mas depois de muitas lágrimas, depois, quem sabe, de muito empenho, a criança ia de mal a pior. E ele agora deixou de lado todo o orgulho, ele deixou de lado toda a importância que as pessoas olhavam, que ele era o principal da sinagoga, e ele correu para Jesus. Todos os seus colegas falavam mal de Jesus. Os líderes da sinagoga não suportavam ouvir falar desse nome, porque era um tal Jesus que estava revolucionando a Galileia e a Palestina por onde ele passava. Mas quando a dor bateu na sua porta, ele deixou de lado os títulos, ele deixou de lado os status para prostrar-se aos pés de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, de pais que prostrem-se diante de Jesus, aos pés do Mestre. Ele encontrou força para lutar pela vida, pela saúde, para que a alegria voltasse à sua casa. Jairo foi um pai que ele conheceu os seus limites, ele sabia até onde podia chegar, e ele fez o possível, mas ele sabia que o impossível era só aquelas notícias que ele ouviu de um homem da Galileia que curava enfermos, que os cegos estavam vendo, os mortos estavam sendo ressuscitados, os aleijados estavam sendo curados. Ele não se apoiou em seu cargo, mas rendeu-se aos pés do Senhor Jesus. Todos os pais, você pode ser importante, você pode ser industrial, você pode ter muitos títulos, isso tudo é muito bom, mas você precisa se apoiar em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a solução para a tua casa. A grandeza de um pai não está na sua autossuficiência, e sim está na sua dependência em Deus. Aleluia! Dependa de Deus e você vai ver milagres acontecer na tua casa. Pais que estão me ouvindo, a maior prova da grandeza de um pai é reconhecer que sem Cristo
não conseguimos nada. Sem Cristo nós não vamos a lugar nenhum. Não permita que o orgulho, não permita que a aparência, não permita que os status ou qualquer outra coisa venham impedir você de buscar a Jesus, de levar Jesus para dentro da sua casa. E foi isso que Jairo fez. Jairo, ele reconheceu os seus limites. Embora era principal, ele correu até Jesus quando ele soube que Jesus estava por ali. E ele foi já se prostrando. E o que me encanta em Jairo, o que nos inspira, é que Jairo, ele correu até Jesus, prostrou-se e ele disse: eu quero que tu vás lá em casa. E tu tens liberdade para colocar as mãos sobre a minha filha e sarar a minha filha. O maior bem que um pai pode fazer é levar Jesus para dentro da sua casa e dar liberdade para Jesus. Aqui eu vejo um pai que não tem vergonha de se humilhar, não tem vergonha de se prostrar diante de Cristo, diante da multidão que conhecia Jairo. Jairo não fez discurso, ele fez uma súplica: eu quero, Senhor, que tu vais lá em casa. Não tem melhor prazer, não tem melhor alegria, não tem melhor visita do que Jesus dentro da tua casa. Ele se colocou como servo diante de Jesus. Ele foi um pai que se humilha para clamar. Jairo, ele não teve vergonha de chorar diante de Cristo. Pais que estão me ouvindo, seus filhos precisam ver você orando, seus filhos precisam ver você de joelhos, seus filhos precisam ver você suplicando para que a presença de Jesus seja real dentro da tua casa. A autoridade espiritual de um pai começa quando ele se humilha diante de Deus. Oh, um pai que se humilha diante de Deus, e o filho vai crescendo vendo esta figura, esse exemplo. Isso é inspirador e transformador na vida de qualquer criança. Eu vejo em Jairo um pai que supera os obstáculos pela fé. Jairo, quando ele suplica, e ele pede para Jesus ir à sua casa, e Jesus vendo a humildade, Jesus vendo a pureza do coração, Jesus vendo a necessidade de realmente que o milagre precisava acontecer e ser feito, Jairo, diante da sua humildade, Jesus diz para ele: eu vou lá na tua casa, eu vou lá. Irmãos, como é bom quando Jesus vai na nossa casa. Será que Jesus tem a liberdade para entrar na tua casa? Jairo enfrentou alguns obstáculos. Jesus seu voo e começaram a ir, e a multidão começou a ir junto, uma multidão indo junto. Jairo teve que enfrentar alguns obstáculos. Primeiro, a lentidão da multidão, porque todos queriam tocar em Jesus, e eles caminhavam não tão ligeiramente, porque um vinha, tocava em Jesus, enfim, mas ele vai superando. Ele estava com o coração aflito, angustiado, porque cada minuto que Jesus atrasava, a morte chegava mais perto da sua filha. E a bem da verdade que a morte chegou nesse intervalo. Mas ele é um pai que vai superando os obstáculos pela fé. Ele não desistiu diante da multidão. A multidão apertava e fazia com que Jesus demorasse mais para chegar na sua casa. E quando eles estavam indo, ainda veio más notícias. Veio notícias destruidoras.
demolidoras na fé de Jairo, porque os seus colegas chegaram: ei, não enfadas, não incomode mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer, a tua filha está morta. Ele ouviu más notícias, ele teve que enfrentar a incredulidade do povo, porque quando Jesus chegou lá e disse: a criança não está morta, está dormindo, o pessoal zombou, criticou, riam, mas a fé de Jairo foi superando esses obstáculos. Fé é perseverar, irmãos, quando tudo em tua volta está gritando: acabou, terminou, não tem mais jeito, mas a fé está lá dentro gritando: tem jeito, em Jesus tem jeito. Irmãos, nós vemos que Jairo enfrentou a incredulidade dos amigos, porque a palavra era: a tua filha está morta. Essa foi a mensagem dos mensageiros, mas ele manteve firme no coração da palavra de Cristo, porque quando as notícias chegaram: não leve mais o mestre, não tem mais jeito, acabou. E eu creio que nesse momento, Jairo, que estava ansioso para que Jesus chegasse à sua casa, quando a notícia veio que acabou, não tem mais jeito, sem dúvida foi um golpe no coração aflito daquele pai. Isso foi estampado no seu rosto, a ponto de Jesus olhar para ele e dizer: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Todo dia você ouve notícias ruins. Todo dia chega alguém dando notícias, quem sabe, que trazem tristeza ao seu coração, à sua alma. Todo dia você ouve notícias que trazem aflição, angústia à tua vida, mas há uma voz mais alta dizendo: não temas, crê somente. Pai, muitas vezes você não tem o entendimento completo que lá no lar, e para levar Jesus até o teu lar, é um verdadeiro campo de batalha espiritual, é uma batalha que se trava, é o inferno não querendo que Jesus chegue na tua casa, é uma batalha, porque o inferno sabe: se Jesus entrar na tua casa e tiver liberdade, coisas tremendas vão acontecer. E para levar Jesus lá, você tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter decisão nesse campo de batalha que é o nosso lar. É de nossa responsabilidade, Pai. Pais que estão me ouvindo, é nossa responsabilidade de lutar pela vida e pela fé dos nossos filhos. Pastor, mas meus filhos já são tudo casados, são até avós, já são grandes, e você continua sendo pai, e você precisa lutar pela salvação deles. Se você tem um filho que não está no caminho, se você tem um filho que não está na igreja, quantos filhos revoltados com a igreja, revoltado com o pastor, revoltado com isso, revoltado com aquilo, falando mal da igreja, ou mal disso. Você, pai, tem o dever de orar, é responsabilidade tua. Enquanto você estiver nessa terra, é uma obra missionária, você orar pela salvação dos teus filhos. Você não pode calar, você não pode ficar sem chorar, sem clamar pela salvação dos teus filhos, porque se você não orar pela salvação dos teus filhos, quem vai orar? Quem vai clamar? Será que você colocou alguém no mundo para ir para o inferno? Em hipótese alguma. Você precisa chorar pela salvação dos seus filhos. Se você não lutar pelos seus filhos, não tem ninguém para lutar. É você, pai, dentro dos teus limites, que quem sabe são poucos e pequenos, mas chore pela salvação dos teus filhos, e essas lágrimas vão chegar até o trono da graça, e quem sabe no último suspiro, nem que seja no último suspiro, seu filho vai clamar e lembrar de Jesus.
porque a oração de um pai, a oração de um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Eu vejo em Jairo um pai que abre as portas para Jesus e fecha a porta para a incredulidade. Jairo foi um pai que abriu a sua casa para Jesus. Isso é inspirador, irmãos. Ele disse: eu quero que tu vais lá em casa. Ele podia dizer: Jesus, cure a minha filha. Não tem mais tempo nem para você chegar lá. Eu saí, ela já estava na última. Mas ele disse: eu quero que tu vais lá em casa. Deixa Jesus entrar na tua casa, irmãos. E quando eu digo Jesus entrar na tua casa, não é só na casa física, não. Sim, ele tem que entrar na casa física, lá no quarto, lá na sala, em todos os cômodos da casa. Mas hoje ele tem que entrar na casa, lá no teu computador, lá no teu celular. Ele tem que entrar lá nas redes sociais. Jesus entra aqui, seja Senhor aqui. Mas quando Jesus entrou na casa, antes do milagre, Jesus tem que tirar todos os incrédulos, tem que tirar toda a incredulidade. Tem muito impedimento aqui. Irmãos, muitas vezes o milagre ainda não aconteceu na tua casa, a salvação dos teus filhos, porque há muito impedimento. E Jesus mandou que todos saíssem. Jairo, como o senhor da casa, como o dono da casa, ele teve que tirou de casa aqueles que zombavam, aqueles que não criam. Jairo retirou tudo que impedia o agir divino. Irmãos, para a presença de Cristo agir e ser transformadora dentro da tua casa, precisa sim ser retirado todo empecilho, todo impedimento, alguma coisa que está lá, que impede a graça ser derramada, que impede um milagre de ser real. Em nome de Jesus, tenha força, tenha decisão de retirar tudo aquilo que pode impedir da presença de Deus ser real dentro da tua casa. Protejam seus filhos, pai, removendo do lar tudo aquilo que afasta a presença de Deus de agir dentro da tua casa. Queridos pais, se vocês querem ver transformação, preciso permitir a entrada de Jesus em sua casa. E tenho coragem, em nome de Jesus, para remover tudo aquilo que vem impedir o milagre, a ação, o poder, a glória do Senhor de ser manifestada na tua casa. Tem que ser banido a incredulidade, os pecados que quem sabe estão sendo tolerados lá dentro da tua casa. As amizades nocivas que estão estragando e corrompendo a mente e o coração dos seus filhos. Os ambientes contaminados, carregados de inimizade, de brigas, de murmuração, de palavras malditas e mal faladas. Precisa ser eliminado tudo isso para que a graça venha a ser derramada dentro da tua casa. Um pai presente é ser amigo, é um referencial. Quando o pai é presente, ele é um referencial de inspiração na vida dos seus filhos. E eu vejo Jairo, embora ele era principal da sinagoga, mas ele era presente dentro da sua casa. E ele estava vendo que a sua filha estava indo de mal a pior. Ele deixou todos os cargos, deixou toda a importância da sinagoga. Eu preciso dar atenção à minha filha. E ele foi procurar o socorro certo para sua filha. Ser pai é mais do que prover sustento, é investir tempo, é ouvir, é orientar, é abraçar, é chorar, é se importar, é se envolver com seus filhos. Pai, se você não se importar, se você não ouvir seus filhos, se você não der tempo para os seus filhos, se você não abraçar os seus filhos, um traficante vai abraçar,
um mau elemento vai abraçar, vai se importar com a vida deles. Presente não substitui presença. Muitos pais acham que vão dar alguma coisa, isso vai substituir a presença. O que os teus filhos precisam é da tua presença, é da tua oração, é você falar daquilo que Jesus fez na tua vida. A maior herança que você deixa não é dinheiro, mas é a fé, é o caráter, é o exemplo que você vai deixar na vida dos teus filhos. Ganhe o direito de falar ao coração dos seus filhos. Diga para os seus filhos que você não está no rodapé das páginas da agenda deles, mas você é o centro da importância. Você se importa com eles. Eles não estão no rodapé da tua agenda, mas ele é o centro da tua agenda. Você se importa com teus filhos. Eu vejo em Jairo um pai que deixa um legado eterno para aquela filha, porque Jesus entra, a criança estava morta, mas Jesus pega na mão e diz: levanta-te, menina, levanta-te. E na mesma hora ela se levantou. Jairo foi um pai que deixou um legado eterno para aquela criança, mas para todos nós que somos pai, porque foi um pai que se importou com sua filha, foi um pai que chorou pela sua filha, foi um pai que foi de atrás de Jesus, para levar Jesus para a sua filha, foi um pai que disse: eu quero, Jesus, que tu toques na minha filha. Pai, ore e clame dessa maneira. Diga: Jesus, eu quero que tu toques na vida do meu filho. E Jesus vai lá, irmãos, ele vai tocar. Se é uma oração com humildade, ele vai tocar. O milagre da filha foi mais do que a cura física, foi a marca da presença de Deus naquela família. Aleluia. O que me encanta nesse texto é que há pessoas, você tem que saber quem você coloca dentro da sua casa. Jesus, quando ele foi adentrar na casa, mandou retirar todos, e ele só permitiu que Jairo entrasse, a mãe da menina e os 3 discípulos. Nem os demais discípulos ele não deixou entrar, só Pedro, Tiago e João. Tem pessoas que você leva para dentro da tua casa, que é maldição. Não leve, porque vão semear contenda, vão semear murmuração, vão semear coisas ruins. E tem pessoas que andam na tua casa, que depois que sai da tua casa, você tem que fazer uma oração de limpeza, porque eles deixam ali maldade, estilam veneno, destilam coisas ruins dentro da tua casa. Saiba quem você coloca dentro da tua casa. Foi um marco espiritual que mudou o destino daquela família quando Jesus entrou naquela casa. E Jesus quer entrar na tua casa. Jairo viu sua filha levantar-se pela palavra de Cristo. Pais que estão me ouvindo, seu legado não é medido pelos bens, pelo bem material, pelo dinheiro que você vai deixar, não, para os seus filhos. O seu legado é pelas marcas de Jesus no coração dos seus filhos, que você implementa através da tua fé, do teu exemplo. Um pai que caminha com Deus, ele influencia gerações. Pais que estão me ouvindo, vamos aprender com Jairo, de joelhos, vamos aprender a orar, a se humilhar, de pé, vamos lutar para que Jesus chegue na nossa casa. De coração, ame seus filhos e não dê descanso aos seus lábios de falar de Jesus. Eles até, quem sabe, poderão fugir dos teus conselhos, mas teus filhos, não vão conseguir fugir das suas orações. Hoje, em nome de Jesus, decida abrir completamente as portas da sua casa para Jesus remover todo impedimento, e o milagre será real na tua casa, porque quando Cristo entra, a morte, o mal cede lugar, aleluia, a vida, o choro se transforma em riso, e o lar se torna um altar. Eu vejo
que Jairo enfrentou a multidão que atrasava, as vozes que anunciavam a morte, a incredulidade daqueles que zombavam, mas ele firmou-se na palavra do Mestre. Tão somente crê, não temas, firme-se na palavra do Senhor. A maior herança, irmãos, eu digo e repito, não é o dinheiro ou qualquer outro bem material, mas sim o legado de fé, de fidelidade a Cristo que você vai deixar implementado no coração dos teus filhos. Eu termino dizendo, um pai que anda com Jesus, ele deixa marcas eternas no coração da família. Ande com Jesus e marcas eternas vão ser impactadas e impregnadas no coração do teu filho. Coloque-se em pé nesse momento. Aleluia. No meio do caminho, quando Jesus estava indo, a multidão atrasando, aconteceu um episódio que está aí no meio, por isso que os versículos têm uma conexão que o autor ele para contar um outro milagre. Mas esse milagre é um milagre pedagógico que vai ensinando. Porque quando Jesus estava indo, se eu vou lá na tua casa, quando ele estava indo, a multidão devagar, veio uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de hemorragia. Uma das mensagens mais conhecidas, uma leitura conhecida, ela veio por detrás e tocou nas orlas, na veste dos vestidos de Cristo. E foi radicalmente curada. Jesus para a multidão e pergunta quem me tocou. O coração aflito de Jairo poderia, quem sabe, estar murmurando. O coração batia forte. Jesus está atrasando. Essa mulher veio para fazer demorar de Jesus chegar na minha casa. Mas era pedagógico. Ele começou a ver Jesus falando, 12 anos essa mulher sofrendo. E de repente Jesus disse para aquela mulher, você está curada desse teu mal. Aquilo foi pedagógico. Se Jesus curou esta mulher, que 12 anos estava sofrendo, a minha filha tem 12 anos. E ela está morrendo. Se Ele curou essa mulher, Ele vai curar a minha filha. Aquilo acrescentou fé. Irmãos, o que acontece na igreja, os milagres, os testemunhos, a mensagem, tudo é para acrescentar fé no teu coração, para que você possa levar a bênção para dentro da tua casa, para que você possa marchar mais firme, aleluia, na tua jornada de fé. E mesmo as pessoas vindo agora dizer que a filha estava morta, Jesus disse, tão somente crema, não temas. E ele, quando ele queria vacilar, ele lembrava, não, Jesus curou aquela mulher, 12 anos sofrendo, Ele vai chegar lá em casa e vai curar a minha filha. Leve Jesus para os teus filhos, leve Jesus para dentro da tua casa. Todos os pais que estão aqui, vem aqui à frente. Todos os pais que aqui estão, vem aqui à frente. Você que é pai, vem aqui à frente. Todos os pais. Todos os pais, todos os pais, todos. Todos os pais, chega aqui à frente. Oh, aleluia. Dê um passo mais à frente, dê um passo mais à frente. Aleluia. Pais que estão aqui, eu sei que a responsabilidade pesa sobre os seus ombros. Ser pai não é só colocar um filho no mundo, mas é levar esse filho para os céus. E isso é missão.
A paternidade é uma missão. Ah, pastor, mas meu filho é grande, ele está desviado, ele não quer saber de igreja. Você tem um campo missionário, que é o teu lar, começa lá. Mas ele não ouve, ele é até ateu agora. Pode ser ateu e à toa, mas ore por ele, porque Jesus transforma ateu em missionários, em homens que, diante da experiência lá terrível que tiveram no mundo das drogas, no submundo das trevas, eles poderão ser transformados, porque não há nada que possa impedir de Jesus entrar no coração de uma pessoa, se você orar, chorar e dizer: Deus, vai tirando os impedimentos, vai tirando aquilo que está impedindo, vai tirando aquilo que está impedindo. Já ele teve que tirar o impedimento, ele foi tirando, e quando foi tirando, o milagre chegou. O milagre vai chegar, e você vai ver o seu filho voltar a Jesus, se ele está afastado, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, mas antes de orar por você, eu quero perguntar aqui: qual o pai mais velho de idade que nós temos aqui hoje? Tem algum pai de mais de 70 anos aqui? Levante a mão. Tem algum pai mais de 70 anos aqui hoje? Da manhã nós tínhamos um de 80 e pouco. Quantos anos tem lá o irmão? 80. Oh. Tem alguém mais de 80 anos aqui? Chega aqui na frente, traga esse irmão aqui. Aleluia. 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 Irmão Orlando, chega aqui, irmão Orlando. 80 anos. Pode ficar aí, vira para a igreja lá, para a igreja olhar você. Esse é o pai mais velho que está aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Não sei quantos filhos o irmão teve. Aleluia. Qual o pai que teve 3 filhos? Qual o pai que teve mais filhos? Hoje a mãe tinha um aqui com 7 filhos. E era novo, até já era novo. Tem alguém que teve mais do que 5 filhos aqui? Quantos filhos? 6. Tem algum pai que teve mais do que 6 filhos? Então chega aqui, meu irmão. Aleluia. O pai que está aqui nessa noite com mais filhos. Como que é o seu nome? Irmão Ronaldo, 6 filhos. Aleluia. Vamos ver o pai mais novinho. Se o pai tem algum pai menos de 25 anos aqui? Tem algum pai com menos de 25 anos? 26? 27? 25? Chega aqui, então acho que é você. Tem alguém menos de 25? Você é o pai mais novo aqui, ó. Como que é teu nome? Luiz Carlos, é o pai mais novo que está aqui. 25 anos. Aleluia. Glória a Jesus. Nós queremos orar por esses pais. E queremos orar por você, Pai. O Rango, que é um restaurante de primeira qualidade ali perto da Vila Germânica, está dando uma refeição para os 3 pais aí. Viu? É acompanhado com mais uma pessoa, né? Então pode levar mais uma pessoa com vocês ali no Rango. Aleluia. Que vocês ganharam esse presente. Pastor Ledia, ore pelos pais que aqui estão. E depois achar uma lembrancinha também a eles, né? Igreja, mulheres, mães, estenda a mão aqui para frente. Vamos abençoar os homens, pais. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida de cada um desses homens que são pais e desfrutam desse privilégio que nasceu no teu coração. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio de sermos pais. E agora queremos também pedir a bênção da graça, da sabedoria, do discernimento a cada um desses homens, para que possam cumprir essa missão com zelo, excelência,
marcando gerações. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção, Senhor, do discernimento, da graça, da coragem, da ousadia, para que esses homens estejam de uma maneira, Senhor, profícua, eficiente, educando seus filhos. Dê, Senhor, a sabedoria do alto. Dê, Senhor, o discernimento espiritual nas orientações a cada um dos filhos, e que nós possamos ver de fato, Senhor, esses homens sendo instrumentos poderosos na lapidação dos filhos e filhas. Em nome de Jesus, nós queremos pedir graça, proteção sobre cada um deles, saúde, e que eles possam ver os filhos, Senhor, gerando também frutos para a eternidade. Venha nos despertar, Senhor, para que nós venhamos entender que a nossa missão principal é levarmos nossos filhos a Te conhecer, a levarmos nossos filhos, Senhor, a viver para a eternidade. Portanto, Senhor, abençoa-nos com sabedoria e discernimento, para não sermos confundidos nesse mundo. Assim abençoamos cada um dos pais, em nome de Jesus. Amém.